Olá, turma do meio ambiente. Essa é a nossa primeira aula dentro da disciplina Ecologia de Ecossistemas. O meu nome é Nara, eu sou bióloga, tenho uma certa experiência nessa área que eu gostaria de passar para vocês com essa primeira aula até o nosso último módulo. Tá? Eu tenho formação em botânica, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com botânica e sempre trabalhei analisando as plantas dentro dos seus diversos ecossistemas. E vou trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês hoje. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos começar falando sobre o que é meio ambiente. Vamos conhecer os ecossistemas e os seus diferentes níveis de organização. E vamos falar sobre o conceito de população e de comunidade. Primeiramente, quando a gente faz um estudo da ecologia, a gente está fazendo um estudo da casa dos organismos, onde esses organismos vivem e como esses organismos se interrelacionam. Tá? E é por isso que tem esse nome. Oikos vem do grego e quer dizer casa, logos quer dizer estudo. Então, a ecologia é o estudo da casa dos organismos vivos e os fatores abióticos que estão relacionados com esses organismos vivos. A primeira vez que o termo ecologia foi utilizado foi por Haeckel em 1869. E dentro do estudo da ecologia, nós temos que nos pautar em 3 perguntinhas básicas. Primeiro, onde os organismos ocorrem? Segundo, quantos organismos existem no local? E terceiro, por que os organismos existem neste local? Então, essas perguntas é que vão direcionar as nossas discussões ao longo dessa disciplina de Ecologia de Ecossistemas. Vamos falar um pouquinho dos ecossistemas, já que a gente falou do conceito de ecologia. Então, os ecossistemas, eles reúnem os ambientes, e o ambiente vai ser um conjunto de condições externas que atuam sobre o ser vivo, dentro de um espaço ocupado. Esse ser vivo ele vai estar no espaço de uma hidrosfera, de uma atmosfera ou de uma litosfera. Tá? E nós vamos associar os fatores físicos, químicos que vão influenciar os seres vivos coexistentes dentro desse ambiente. O que é, então, ecossistema? O ecossistema vai ser esse meio onde os seres vivos ocorrem. Então, nós vamos considerar os fatores abióticos, como, por exemplo, luz, temperatura, intensidade dos ventos, juntamente com os fatores bióticos, que são os organismos vivos daquele sistema e que vão estar correlacionando, coexistindo entre si. Nesse slide, a gente pode ver bem o que é o ecossistema, que vai ser o conjunto dos fatores bióticos, nesse caso nós estamos considerando os organismos vivos, juntamente com os fatores abióticos, como por exemplo água, luminosidade, os gases que estão presentes na atmosfera, temperatura, e tudo isso vai dar a forma final do ecossistema, quando a gente junta fatores bióticos e fatores abióticos. E aí a gente vai ter o conjunto final da nossa paisagem dentro do ecossistema. Muito bem. Dito isso, a gente pode entender agora os níveis hierárquicos que ocorrem dentro de um ecossistema. Ou seja, a gente vai ter uma paisagem com os seus distintos personagens. E esses personagens apresentam suas partes, são formados por partes. Então, a gente vai começar de uma célula. O conjunto de células vai formar um tecido. O conjunto de tecidos vai formar um órgão. E o conjunto de órgãos forma um sistema de um organismo. Tá? Então, a gente chegou até um organismo vivo, até um ser vivo que é formado por seus sistemas com tecidos, órgãos e células. Tá? Esses organismos, eles se reúnem e formam populações. O conjunto das populações vão formar as comunidades e as comunidades interagindo entre si vão dar origem a um ecossistema
juntamente com esses fatores abióticos que nós já falamos, e esse conjunto de ecossistemas vão formar uma paisagem dentro de um bioma ou um domínio vegetacional. E, enfim, esses biomas, eles estão dentro da ecosfera, que é o nosso planeta Terra. Tá? Então, o nosso planeta é formado por essas distintas paisagens, e dentro dessas paisagens nós temos organismos interagindo em populações e em comunidades. Para a gente entender um pouco melhor essa história, vamos fazer aqui uma analogia com uma casa. Uma casa é formada por distintos espaços, por diferentes quartos, cozinha, banheiro, sendo que cada espaço desse é delimitado por uma parede, tá? E a parede, por sua vez, é formada por vários tijolos. Dessa forma, a gente entende a hierarquia, a forma de organização de uma casa. Se nós formos comparar essa casa com um ser vivo, uma planta, por exemplo, nós vamos entender que a casa como um todo seria toda a planta, e a planta ela é formada, cada um de seus órgãos, folha, caule, raiz, por exemplo, é formado por tecidos. E esses tecidos, comparáveis aqui com as paredes da nossa casa, são formados por outras pequenas partes que são chamadas de células. Então, as células se reúnem, formam os tecidos, e os tecidos vão formar os órgãos, que, por sua vez, vão formar todo o organismo de uma planta. Em resumo, nós temos aqui o corpo de uma planta, de forma esquemática. Ele é formado por órgãos, no caso, as folhas, o caule e as raízes. E cada um desses órgãos é formado por tecidos, e esses tecidos são formados por um conjunto de células. Da mesma forma, num ecossistema, a partir de um organismo completamente formado, nós vamos ter o conjunto desses organismos formando populações. Essas populações vão interagir com outras espécies e vão formar comunidades. O conjunto de comunidades vai formar um ecossistema, e o ecossistema vai fazer parte da biosfera, que está dentro dessa esfera terrestre, que seria a nossa grande casa, que vai abrigar todas essas paisagens, esses ecossistemas e os organismos vivos. Muito bem. Então, agora vamos destrinchar um pouco mais esse assunto. O que é população? População é um conjunto de indivíduos ou organismos de uma mesma espécie. Nessa imagem, nós temos uma população da espécie humana. Então, nós temos aqui um conjunto de organismos de uma mesma espécie reunidos por um motivo qualquer, formando uma população da espécie humana. Aqui nós temos exemplos de populações vegetais distintas. Aqui nós temos populações vegetais terrestres que vivem no ecossistema terrestre. Aqui nós temos populações vegetais que vivem no ecossistema aquático. E aqui nós temos populações vegetais que vivem no ecossistema rupícola. O que é um ecossistema rupícola? É um ecossistema formado por rochas, e essas plantas vão viver assentadas sobre essa rocha. Outros exemplos, populações animais. Aqui nós temos populações de elefantes, populações de pinguins, populações de águas-vivas. E populações de micro-organismos, como, por exemplo, bactérias, algas e fungos. Entendido o que são populações, agora a gente vai tentar compreender o que é uma comunidade. A comunidade é um conjunto de populações. Então, quando a gente analisa uma imagem como essa, que a gente observa um ambiente florestal, nós estamos vendo, na verdade, um conjunto de populações que estão interagindo entre si e formam uma comunidade, neste caso, uma comunidade florestal. Analisando a comunidade, a gente pode ter uma visão em diferentes escalas. Tá? Se nós observarmos uma comunidade florestal, como nessa imagem, a gente vai ter uma noção de comunidade numa escala maior.
Mas a gente pode analisar uma comunidade mais restrita, numa escala menor. Por exemplo, na bainha de uma folha, a gente vai observar alguns organismos ocorrendo ali e populações interagindo entre si. Então aqui nós estamos vendo uma comunidade num ecossistema menor, numa escala menor, que é a bainha de uma folha. Então a nossa visão ela vai depender da escala que nós estamos analisando. E as comunidades, elas vão compor o ecossistema. Percebam, aqui a gente tem um ecossistema terrestre, aqui nós temos um ecossistema aquático e aqui um ecossistema urbano. Cada um desses ecossistemas é formado por um conjunto de comunidades. E essas comunidades, por sua vez, são formadas por um conjunto de populações, que são organismos de uma mesma espécie. Os ecossistemas naturais da biosfera são esses aqui: o ecossistema terrestre, o ecossistema aquático e o ecossistema aéreo. O conjunto desses três ecossistemas é que vão formar a paisagem dentro da biosfera. Então, nessa imagem, a gente tem uma ideia melhor do que é a biosfera e a interação entre ecossistema terrestre, ecossistema aquático e o ecossistema aéreo. Sendo que, em cada um desses ecossistemas, nós vamos encontrar comunidades distintas, populações de organismos distintos vivendo ali. Então, aqui nós temos o exemplo da biosfera, que reúne a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera, ou seja, comunidade aérea, tá? Ecossistema aéreo, ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. Todos esses vão formar a paisagem da biosfera, ou seja, a esfera da Terra, o ambiente da Terra onde nós encontramos organismos vivos, por isso biosfera. Tá? E aqui nós temos uma imagem esquemática da diversidade de ecossistemas, a diversidade de paisagens que existe no nosso país. Então, no Brasil, nós temos um mosaico aqui de desenhos que estão representados, cada um deles mostrando uma paisagem distinta. E essa paisagem é formada por comunidades distintas, tanto vegetais, como animais, como de micro-organismos, e vão formar esses grupos distintos que estão vivendo sob condições abióticas distintas. Por isso nós temos um país com um grande contraste, com uma paisagem bastante diversa. E quando a gente analisa isso numa escala maior, nós vamos verificar um grande mapa aqui da América do Sul, mostrando um conjunto de paisagens, um conjunto de ecossistemas, tá? E, por sua vez, nós temos o planeta Terra como a casa que vai abrigar todos esses ecossistemas, todas essas paisagens, e aqui no nosso planeta nós temos essa diversidade de organismos, né, que estão interagindo entre si. E o planeta Terra, por sua vez, também faz parte de uma outra hierarquia, de um outro sistema, que no caso seria o sistema solar. Nós somos apenas um dos planetas que ocorrem nesse grande sistema que é o sistema solar. E nós vamos parar essa aula por aqui, tá? Não vamos avançar em outros sistemas ou galáxias, vamos ficar no nosso planeta Terra e estudar a ecologia no nosso planeta, nos distintos ecossistemas do nosso planeta. Bom, então muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Lembrando que nós temos um ambiente virtual onde vocês têm material didático para consultar, tá, que vai agregar novas informações a essa aula. Então não deixem a matéria acumular, deem uma estudada também neste material virtual e até a próxima aula.